tornaram famosos anões. E no programa de hoje, vida e obras de linguistas que fizeram história e merecem seus minutos de fama. André Martinet, Eduard Sapir, Roman Jakobson, Leonard Bloomfield. Esses são os nomes do nosso programa de hoje, mas antes um recadinho com a Alice. Defenai-se Paulo Coelho da sua vida. Leia Homero, leia a Odisseia. Obrigada, Alice. E agora, vida e obra das nossas celebridades de hoje. Roman Osipovich Jakobson nasceu em Moscou em 11 de outubro de 1896. Sendo filho de um engenheiro químico, cresceu e conviveu com a intelectualidade russa. Aos 10 anos, já se interessava pelos significados das flexões da língua russa. Jakobson formou-se na Universidade de Moscou e, em 1949, em Massachusetts, foi nomeado professor de língua e literatura eslavas na Universidade de Harvard. Esse grande pesquisador nos deixou em 18 de julho de 1982. Obras. Em 1914, com a paixão pelo estudo da poesia oral, amadureceu a ideia dos estudos interdisciplinares entre linguística e poética. Seu estudo da relação entre som e sentido conceituou o termo fonema. Em 1915, com alguns companheiros, fundou o Círculo Linguístico de Moscou. Participou também do polêmico movimento chamado Formalismo Russo, composto por críticos e historiadores. Em 1920, na Universidade de Praga, suas pesquisas marcaram o nascimento da fonologia. 1930 é a década em que Jakobson desenvolve estudos na área da fisiologia e analisa a linguística da afasia. Nos anos 50, descobre os trabalhos de Charles Sanders Peirce, para ele o mais inventivo pensador americano. Nessa mesma época, trabalha a noção de interpretante. Firma a semiótica como um processo dinâmico, destacando a essência do signo e a interpretação. Nos anos 70, Jakobson esteve no Brasil e é difícil ignorar suas contribuições por aqui, pois ele desenvolveu estudos de grande relevância para a nossa língua. A mais relevante delas está no estudo das funções de linguagem. Ainda que seu nome não apareça em muitos livros e manuais didáticos, suas descobertas são o eixo a partir do qual se pretende capacitar os estudantes da linguística. Jakobson, formalista russo, foi um dos maiores pensadores linguistas do século XX e pioneiro da análise estrutural da linguagem, poesia e arte. No ensaio que escreveu quando aqui esteve, Haroldo de Campos o chamou sabiamente de o poeta da linguística. Leonard Bloomfield nasceu em 1887 em Chicago e é considerado fundador da linguística americana, isto é, a linguística estrutural. Graduou-se em linguística em 1906 pela Universidade de Harvard e doutorou-se em 1909 pela Universidade de Chicago, sendo juntamente com Sapir considerado o precursor do estruturalismo americano. Em 1917, realizou pesquisas em vários idiomas, inclusive o Tagalog, e em 1920 se dedicou ao ajuntamento dos idiomas nativos da América. Bloomfield, que parecia sofrer de esquizofrenia, faleceu em 1949. Obras. Embora fosse o principal linguista americano, sua obra Gramática Gerativa da Língua Indígena Americana Menominee, escrita em 1939, era conhecida na América apenas por seus alunos. Em 1933, na sua obra Language, conhecida também por Idioma, tida como texto clássico de linguística estrutural, também chamado de estruturalismo, Bloomfield defende duas teorias. Uma,
afirmando que no estudo de línguas desconhecidas não se deve fazer uso como suporte de conhecimentos prévios, isto é, não se deve recorrer a gramáticas inglesas e greco-latinas. Ele quis dizer com isso que deveria apenas pesquisar a peculiaridade de cada língua, pois cada língua tem a sua gramática de origem. Na outra teoria, Bloomfield mencionava que o linguista deveria ignorar intuições pessoais, assim como tudo que se situasse em patamares mentais ou psicológicos, pois isso redundaria em hipóteses supostamente improváveis. Esses princípios estavam ligados ao behaviorismo, que estuda o comportamento como ciência, levando em conta a observação de como se manifesta o comportamento a partir das reações e dos estímulos. Princípios estes ligados também ao positivismo, doutrina científica relacionada a tudo que se observa ou experimenta. Dessa forma, Bloomfield prevê o que acontece com fatos iguais dentro de aspectos sociais ou linguísticos diferentes. Em 1924, Bloomfield funda a Sociedade Linguística da América. Nessa escola, ele partiu da premissa de que a linguística tinha que ser uma ciência independente e que deveria ser estudada utilizando-se de procedimentos científicos. Bloomfield concluiu que o sentido, estando no plano mental, se encontra inserido na psicologia individual, sendo inconcebível seu estudo científico. Partindo desse raciocínio, influenciou os estudiosos a postergar o estudo da semântica durante a primeira metade do século XX, deixando-a de lado. Dessa forma, ficou claro que a linguística estrutural americana era contrária ao estudo do sentido. Edvard Sapir, antropólogo, linguista, alemão de origem judaica, nasceu em 26 de janeiro de 1884. Quando Sapir completou 5 anos de idade, sua família migrou para os Estados Unidos. Estudou na Universidade de Colômbia, em Nova York. Formou-se em filologia germânica e estudou antropologia e etnolinguística por incentivo de Franz Boas. Sapir foi curador do Museu Etnográfico de Ottawa, ensinou em Chicago e na Universidade de Yale. Pesquisou as culturas e as línguas ameríndias, assim como as relações entre estudos linguísticos e antropologia. Foi fundador da fonologia estruturalista. Obras. Em 1916, um tratado crítico do evolucionismo. Vários artigos de fonologia e de antropologia. Em 1921, Language, Introdução à Linguística, na qual ele afirma que a linguagem influencia o modo de pensar do indivíduo. Formulação essa desenvolvida nos anos de 1940 por seu seguidor Worf, e deu origem à hipótese Sapir-Whorf. Sapir salienta ainda que a percepção do mundo ao olhar do observador é controlada pela linguagem no que se refere à ideia de tempo dos tempos verbais, aludindo a passado, presente e futuro.